No vídeo de hoje vamos falar sobre o que a astrologia tem a nos dizer sobre o signo de Câncer. Bom, a data de Câncer é de 22 de junho a 23 de julho. A regência é da Lua, a exaltação é Vênus e Júpiter. Polaridade é receptivo, o ritmo é cardinal, o elemento é a água. A analogia é a quarta casa. As partes do corpo em que o canceriano deve ter mais cuidado são o estômago, o sistema linfático, as glândulas mamárias e os seios. O símbolo de Câncer é as presas dianteiras do caranguejo, a tartaruga, as ostras e o escaravelho. Estação do ano é no início do verão no hemisfério norte e no inverno no hemisfério sul. As cores são o branco, o cinza, o azul prateado e o prata. Os metais são a prata, o ouro branco e a platina. As pedras são a pedra da lua, a opala, cristal, pérola, selenita e diamante. Os decanatos. O primeiro decanato é regido por Lua e Lua. O segundo decanato é regido por Lua e Plutão. E o terceiro decanato é regido por Lua e Netuno. Vamos ver agora como é o Câncer, tá? Os regentes de Câncer, na vida positiva. Mais na frente eu vou falar também sobre a vida negativa, que para vocês verem a diferença, tá? Quando o estado da pessoa está positivo e negativo. O quarto signo do zodíaco simboliza na natureza o início do verão no hemisfério norte. É um momento de clima caloroso, bem definido e, ao mesmo tempo, reconfortante. Na formação do indivíduo, marca um princípio do processo educacional com influências recebidas da casa e do grupo familiar, e principalmente o relacionamento com a mãe. O lar de origem, equivalente à carapaça protetora do caranguejo, que é a marca, o tipo de acolhida recebida ao nascer. Este signo, primeiro do elemento água, é também símbolo das águas mães, das lagoas, dos rios, fontes murmurantes, dos espelhos d'água e ainda do leite materno e da seiva vegetal. Nele, os padrões emocionais começam a ser moldados e os sentimentos manifestam-se gradativamente. O simbolismo de Câncer. O caranguejo é o mais popular símbolo do Câncer. Ele é revestido por uma rígida carapaça protetora e duas potentes e afiadas pinças. Sua constituição, aparentemente forte e impenetrável, é um recurso que a natureza encontrou para proteger a vida em formação. Segundo o Dicionário dos Símbolos, os germens, ovos, fetos e brotos estão sempre circundados por conchas, matrizes, casas e invólucros, todos destinados a resguardar o poder de ressurreição encerrado nessas couraças. As pinças do caranguejo representam o forte e protetor abraço materno, ao mesmo tempo que defendem o filho do ataque predatório de outros animais, propiciando-lhe condições de sobrevivência. O andar oblíquo deste animal também contém uma inequívoca associação com o signo de Câncer. O caranguejo, ao contrário do que dizem, não anda para trás. Ele se desloca lateralmente, como quem quer assuntar o terreno antes de se projetar para frente. Analogamente, os caranguejos também têm um elevado instinto de preservação. Nunca se lançam ao desconhecido, sem antes tomar inúmeras precauções como forma de autoproteção. O lar, a pátria, a família. Só um canceriano típico pode ter inventado esta frase, que se entranhou como premissa na alma coletiva. Câncer, além de ser o quarto signo do zodíaco, representa a quarta fase da humanidade, dentro do seu longo processo evolutivo. Nada é tão importante para o Câncer como ter e manter sua casa, criando um ambiente acolhedor, onde todos se sintam bem recebidos e alimentados. A figura da casa tornou-se o arquétipo universal em qualquer região do mundo. O sonho da casa própria
tão enraizado na alma humana, permanecerá sempre como condição básica do seu bem-estar, não importando a condição social ou financeira. A casa tem para o Câncer mais um encargo de extrema relevância, além de moradia e proteção. A casa do Câncer serve para armazenar provisões. O Câncer adora estocar alimentos e delira ante uma despensa bem abastecida. Parece que está sempre se preparando para uma eventualidade. Por isso, compra e guarda alimentos em tal profusão, que é capaz de alimentar um exército facilmente. Quando convida, oferece generosamente uma mesa farta. A família. A ideia de família, com valorização dos laços de parentesco e relacionamentos afins, é originária da ideia de casa, que, por decorrência, também criou a ideia de pátria. Quando a humanidade descobriu as vantagens de fixar-se e não mais andar perambulando pelo mundo como os ciganos fazem, os homens de cada grupo familiar, para aproveitar os benefícios econômicos de partilhar a mesma moradia, desenvolveram estruturas e hierarquias definidas. As necessidades mútuas de amparo e proteção foram unindo as famílias em tribos, em aldeias, feudos, cidades, países e, ao final, organizando-as em grupos políticos muito fortes. Pátria, a política. A ideia canceriana de casa, a carapaça do caranguejo, criou um núcleo familiar e desenvolveu hierarquias e manutenção, originou os países, fomentou o interesse por assuntos políticos e pela ideia do patriotismo. Os cancerianos, por amor ao seu berço natal, apegam-se por decorrência à sua pátria. Em geral, existe neles o ideal patriótico de defender o seu torrão natal, com tal entusiasmo que são levados a exercer carreiras nas áreas sociopolíticas. A mãe, a mulher e o feminino. Duas qualidades de Câncer definem com precisão a figura da mãe. Uma é a vocação feminina, que é a maternal, e dois, a grande sensibilidade intuitiva. A vocação feminino-maternal é um misto de instinto, um somatório de sentimentos ancestrais por causa da lua e uma tendência feminina natural para esta dádiva materna, que é Vênus-Júpiter. A mulher que deseja ser mãe se oferece física e psiquicamente para a longa tarefa de gerar um filho e depois criá-lo. Ocupa o seu tempo, o seu coração, por um extenso período que, na verdade, é uma doação generosa da sua própria vida em benefício de outra. A sensibilidade. Protetor e sensível, o Câncer inventa formas de cuidar do outro, tornar-se necessário e exercer com ternura suas artes lunares. Ninguém normal resiste a seus rituais de conquista. Ele cerca a pessoa tão carinhosamente, mima com tantos requintes, que o outro, em muito pouco tempo, está instalado no colo canceriano. Quem não quer ter uma mãe carinhosa e disponível para atender aos seus mínimos desejos? Quem não quer alguém que seja todo atenção para com ele? O Câncer, com suas poderosas antenas psíquicas, estuda a personalidade do filho, ou o objeto amado, e descobre nos mínimos detalhes todas as nuances dos desejos e necessidades dele. Consegue adivinhar o que o outro sonha e corre atrás para supri-lo. O protegido não pode esboçar um querer, mesmo vago ou hipotético, que será atendido. Mães por opção. Essas mães merecem uma reverência toda especial, porque ser mãe dos filhos alheios é ultrapassar-se. Quando a natureza impõe ou traz filhos pela simples condição da própria vida, é bem natural que exista um acolhimento carinhoso. Mas quando a opção é desvinculada do dever ou da obrigação, quando é uma imposição somente do coração, trata-se de uma atitude canceriana duplicada. E o amor materno dessas criaturas transborda para os filhos conseguidos, tá? Ou seja, são os filhos adotados, numa torrente caudalosa de afetos.
A natureza feminina se satisfaz e se autocompensa partilhando com algum felizardo suas necessidades de ser mãe. Inteligência emocional. Os cancerianos são muito mais orientados pelos sentimentos e pelo hemisfério direito do cérebro do que pela lógica ou pelo processo analítico-racional. Atributos do signo oposto, que é o Capricórnio. Os seus diletos filhos da Lua são dotados de mente associativa, automática de condições psicológicas para captar sentimentos, as emoções dos outros e ainda juntar tudo isso com um tipo peculiar de aprendizado, que usa mais o coração do que os dispositivos cerebrais. Com todos esses estranhos recursos à disposição, não surpreende que eles tenham bons resultados em provas sem muito estudar e que saibam o que nunca ouviram falar. Segredos e silêncios. A tradição astrológica garante que quem quiser manter um segredo só deve contar para alguém dos signos de água, pois este não tem o menor prazer em divulgá-lo. Câncer é um desses 3 signos da tríade do silêncio ou da água, juntamente com Escorpião e Peixes. Os cancerianos sabem lidar com segredos e fazer silêncio na hora certa. Em muitas ocasiões, o segredo é também o seu refúgio, para onde vão e se escondem no mundo particular e impenetrável. Lá eles pensam, meditam e sonham. O canceriano principalmente dá asas à sua imaginação, que é a mais rica do zodíaco. Muitos escritores e novelistas ficaram famosos graças à prodigiosa imaginação canceriana, que os fez excelentes contadores de histórias. Prendem os ouvintes com a narrativa pontilhada de emoções, de romance, de fantasia, lirismo e sempre com alguma nostalgia. Mas o que é mais interessante no canceriano é ele poder contar histórias ou escrever muito bem, mas nem sempre ou quase nunca falar de si mesmo e de seus segredos. A exemplo do caranguejo, ele fica guardado dentro de sua carapaça protetora, onde se reencontra em seu confortável esconderijo particular, feito de silêncios e segredos. Uma outra característica canceriana é decorrente de sua capacidade de expressar carinho, apenas pelo gesto silencioso, sem palavras, sem o marketing e a propaganda do feito, e até, em alguns casos, sem usufruir das gratificantes retribuições. Um presente doado, um aperto de mão ou um abraço, um ouvido atento, uma conta paga na surdina, uma comidinha quente no prato, uma manta cobrindo alguém que dorme. São declarações de amor pungente, embutidas de gestos maternais ou paternais, cancerianos que falam sem saber dizer nada, aliás, sem dizer nada, testemunhando somente o seu enorme potencial afetivo. O canceriano pode parecer frio ou seco, quando na verdade está apenas retido por alguma timidez inata, dentro de silenciosas e ternas atitudes, que por serem secretas, apagam-se para os menos sensíveis ou para todos aqueles que não sabem ouvir o silêncio. É preciso perceber, ler e ouvir a linguagem paralela, extensões dos gestos e comportamento deste signo que se envergonha do belo gesto e fica encabulado de sentir suas próprias emoções. A intuição intuitiva. O processo intuitivo, em seu início de Câncer, amplia-se em Escorpião e chega ao seu auge com Peixes. Câncer tem o dom de captar significados no primeiro olhar e na primeira impressão. Sente no ar presente os acontecimentos, principalmente se for um dia de bons trânsitos de lua. Raramente se enganam na avaliação de pessoas. Parece que leem na fisionomia, na testa, do outro, todas as verdades são reveladas. Percebem intenções, estados de saúde, dados de personalidade e temperamento, tudo a partir do primeiro olhar e da imagem que o outro projeta. Em virtude desses dons, os cancerianos são muito bem indicados para contratar profissionais para uma empresa.
Na primeira entrevista, em geral, eles já percebem nuances e sutilezas da personalidade dos candidatos. Quanto mais treinado e autoconfiante ele for, mais apurada fica a informação intuitiva. O Câncer, como caranguejo, é dotado de verdadeiras antenas sensitivas, mas como também é muito precavido, não se deixa levar apenas pelas primeiras impressões. Dá as suas voltas circulares no ambiente para então se decidir como deverá agir. Muitas pessoas perdem os navios preciosos vindos da fonte intuitiva, porque ficam desatentas. O canceriano, muito pelo contrário, liga-se instintivamente na primeira imagem, que é uma fotografia mentalmente, e passa a perceber e a dar sentido às informações difusas que possa ter recebido. Os alimentos. Os alimentos são assuntos de Câncer e da quarta casa. O arquétipo fundamental de uma casa com chaminé acesa traduz a ideia de que a casa sempre teve e tem como um dos atrativos principais um fogão aceso, comidas quentes e pessoas unidas em torno de uma mesa. Na antiguidade, o fogão ou lareira era o centro da casa, feito em construções circulares para que o calor pudesse irradiar para todos os lados, que se mantinham aquecidos graças a esse recurso ancestral de construção. Até hoje, nos países de clima frio, a tradição de permanecer em volta do fogo da lareira continua a ser preservada. Quem é o Câncer agora da vida negativa? Tá? Tudo que eu falei até agora foi no Câncer positivo. Então, nós vamos ver agora o lado negativo do Câncer. Tá? Eu sempre digo que quando estamos no lado negativo, tá? O ideal é você procurar ajuda. Tá? Eu fiz um outro vídeo sobre a astrologia e os signos. Seria muito interessante se vocês vissem, assistissem a esse vídeo, né? Que vocês vão ver muitas casualidades entre todos os signos. Por isso eu indico também que todo mundo deve assistir os vídeos de todos os signos, tá? Porque também tem um lado espiritual. E quando chegar um pontinho aqui, eu vou falar sobre a espiritualidade para vocês, tá? Bom, é comum o canceriano negativo ser vítima de ansiedade. Ele se perde em angústias e permanece completamente desregulado, fora do tempo. Não consegue viver o presente, volta repetidamente ao passado, revive os sofrimentos e chora. Quando não está no passado, projeta-se no futuro em ansiedades mórbidas. É comum ouvir um canceriano queixando-se do futuro. Sei que não vou conseguir isto ou aquilo. Sei que tudo vai se repetir. Comigo nada dá certo. E por aí vai. Quer dizer, isso daí já é uma afirmação negativa. Tudo que acontece para a gente, tudo que queremos, é através do nosso pensamento. Tudo o que existe no mundo, antes de mais nada, houve um pensamento, houve uma ideia, houve um desenho mental. Quando a pessoa começa a jogar praga em si mesmo, tá? Porque o que canceriano negativo faz? Comigo nada dá certo. Não dá certo por quê? Porque não tá positivo, não está agindo de maneira certa, está com pensamentos negativos, então só vai atrair negatividade. Então tem que primeiro começar a mudar o pensamento, tá? Senão nada vai mudar. O canceriano não sabe manejar o tempo nem viver o hoje. Isso quando ele está negativo, hein? Vive defasado. E se não se conscientizar dessa desatenção infantil, desperdiça oportunidades, cria sérios problemas de relacionamentos e passa pela vida sem viver plenamente. Nunca está inteiro no presente, nem repara no que está acontecendo. Uma nostalgia o pressiona a reviver um tempo que já acabou, que já passou, mas ele continua teimando naquele passado. E a sua privilegiada memória, que seria uma excelente qualidade a seu dispor, transforma-se em ponto de retrocesso e num banco de dados de sofrimentos e lamentações pelo que não foi. Bom, o maior resmungão do zodíaco. O canceriano resmunga e se queixa tanto que esquece um detalhe importante. Quase tudo que nos acontece tem causas profundas em nós mesmos. Dizem os sábios budistas que em cada dia traz para nós uma grande carga de mensagens
e também de lições a serem aprendidas. Nada é por acaso, nem vem por injustiça divina. Precisamos realmente de tudo o que a vida faz acontecer a cada momento. No entanto, os cancerianos se desligam propositadamente desta verdade. Preferem ignorar que podem ter sido os causadores de seus próprios infortúnios e ficam repetindo a enumeração das mágoas, projetando culpas e transferindo responsabilidades. Tá? E isso acontece com a maioria das pessoas, não é só com os cancerianos. Tá? Ninguém, ou quase ninguém, tem a capacidade moral de dizer para si próprio que os seus erros, que os erros que estão acontecendo, as dificuldades pelas quais estão passando, são culpas dele mesmo. Ninguém, tá? Eles retrocedem a miúde para um comportamento infantil e choram rios de lágrimas. Aliás, os cancerianos são conhecidos por serem os mais lacrimosos do zodíaco. Choram por tudo e é difícil fazê-los parar. Quando abrem as torneiras das lágrimas, estas se tornam uma torrencial catarse e também um recurso para atrair compaixão. Muito a propósito também, para a reflexão dos cancerianos, vem um outro pensamento. Tá? Ou seja, existem pessoas que adoram, a gente vê muito disso no Facebook, no Instagram, adoram postar as suas lamúrias, as suas partes negativas, as suas doenças, as suas raivas, esse negócio de, eu tô doente, que é para espalhar, sai espalhando pelas redes sociais. O que é que ele vai atrair? Vai atrair penúria, as pessoas vão começar a sentir penas, tá? Então vão jogar aquela energia negativa de pena. Outras vão falar, tá fazendo gracinha, quer dizer, já vão partir para outro lado, tá? Em vez de tentar ajudar alguma coisa, a pessoa já vai servir como um palhaço, que tudo que faz quer aparecer. Então, realmente, as pessoas têm que começar a cuidar do lado espiritual, tá? Porque a espiritualidade atrai a negatividade. Nós temos um perispírito que fica 2 dedos do nosso corpo físico. Quando a gente adquire muita negatividade, elas vão se acumulando no nosso perispírito. Quando o perispírito está acumulado demais, essas energias negativas vão entrar no nosso corpo físico. E é daí que começam a aparecer as doenças. Tá? A pessoa vai procurar médico, o médico faz exame de urina, de fezes, faz tomografia, faz raio-x disso, daquilo outro, e não é descoberto o motivo daquelas doenças. E muito disso é o fundo espiritual por causa dessas lamúrias que os cancerianos fazem, tá? De chorar e reclamarem da vida, jogarem praga em si próprio, que causa esses problemas de doença. Então, isso tem que fazer um tratamento espiritual. Tá? E depois começar a cuidar dos próprios pensamentos. Câncer é um signo regido pela Lua. Nas eras passadas estava ligado às feitiçarias e às feiticeiras e seus rituais de magia, que se realizavam no horário entre 22 e 24 horas, que é justamente o horário de Câncer e da 4ª casa. Os primeiros habitantes da Terra vagueavam em bandos desordenados e apavorados pela falta de segurança. Quando a noite descia, o seu manto de escuridão, a situação piorava muito e os homens se sentiam ainda mais expostos aos riscos desconhecidos, às investidas dos grandes e pequenos animais, assim como também aos ataques dos seus próprios semelhantes, que de forma nenhuma garantiam uma conduta confiável. Ao contrário do Sol, a Lua não era suficiente para iluminar as vastas regiões da Terra. E, por analogia, o Câncer, na versão negativa, ficou associado ao medo, às noites infindáveis, tenebrosas e a esses séculos de sofrimentos que se armazenaram instintivamente na alma humana, gerando centenas de variações do medo, ou seja, a aversão, a repulsa, complexos que perseguem tenazmente a humanidade e principalmente o grupo canceriano. O medo de faltar. Não existe um canceriano negativo que não tenha um baú, material figurativo, tá, gente? Para guardar tudo o que vai juntando pela vida. O medo de faltar é um traço feminino de fragilidade nas personalidades medrosas de cancerianos de ambos os sexos.
tem origem provável na saga das mulheres, que nos primórdios da história ficavam sozinhas, encarregadas da guarda total e da manutenção das famílias, enquanto seus maridos iam à caça, e nisto levavam dias seguidos. Elas se sentiam frágeis e amedrontadas, por isso começaram a pegar e guardar tudo o que seu instinto protetor dissesse que poderia ser útil algum dia. A história da humanidade evoluiu e materialmente houve grande progresso, mas os cancerianos ignoram este fato e continuam a abarrotar as suas casas, sempre temendo a escassez, como se estivessem se prevenindo para uma guerra iminente. Aliás, o canceriano não teme só a falta, ele só se tranquiliza com excessos de fartura. O dinheiro, o poupador compulsivo. O canceriano positivo tem um alto senso de economia. Guarda para ter sempre uma reserva agradável para ele, para benefício de toda a sua família, além de ser um indivíduo doador e generoso. Mas o tipo negativo segue o modelo poupança compulsiva a duras penas. Priva-se dos mínimos confortos e prazeres, pelo medo da incerteza do dia de amanhã. Não é um avarento, como capricorniano negativo, mas é um típico apavorado. Os medos diversificados do infinito criam um poupador amargurado, que nunca sabe gastar ou usufruir o que conseguiu acumular, porque perdeu o hábito de ser feliz. As inconstâncias, as fases lunares do Câncer. De 7 em 7 dias, a Lua entra em nova fase e faz um aspecto desafiador com a Lua do mapa natal. Para os cancerianos mais lunares do que qualquer outro signo, esses dias marcam mudanças de humor visível. Eles passam da euforia para a tristeza, ficam irritadiços e mal-humorados, e nos piores casos, deprimidos e pessimistas. Temem que o mundo caia em suas cabeças, e nesse interim imaginam tragédias realmente dantescas. O canceriano negativo torna-se uma pessoa complicada de lidar, e é quase impossível lhe confiar uma tarefa importante ou uma responsabilidade. Por isso, poderá acontecer num dia em que ele está de maré baixa, os resultados fatalmente ficarão comprometidos e muito aquém das suas possibilidades. A dependência de hábitos. O canceriano negativo é o que mais se deixa prender por hábitos, repetindo comportamentos que se automatizam dentro dele sem se dar conta das desvantagens dos mesmos. A ingenuidade do povo apoia-se no antigo aforismo: hábitos criam uma segunda natureza. Mas se esquece de completar que só as naturezas desatentas desligam-se da análise racional, que obrigaria ao questionamento. Vale a pena continuar fazendo ou querendo a mesma coisa sempre? É vantajoso insistir no mesmo tipo de comportamento, mesmo que seja repetindo os erros? As supermães. Uma das maiores expressões negativas do Câncer é essa figura que oscila entre o grotesco, o cômico e o trágico. A supermãe cria o filho para a satisfação pessoal, despeja afeto, mas retira dele qualquer noção de responsabilidade e de independência. Esta senhora, com os seus excessos, cria o hipofilho, que vai resultar no adulto fraco, medroso e despreparado diante das provas da vida. Ele, o filho, sempre espera encontrar em todas as circunstâncias do mundo exterior outras mães que perdoem suas falhas e fracassos constantes. Como fomos recebidos? Concepção nem sempre indica recepção. Isto é, conceber um filho não ensina a recebê-lo. Nossa vida vai ser marcada indelevelmente pela boa ou pela má recepção que tivemos ao nascer numa família, e mais especificamente pela figura materna. Existem, entre muitos outros, dois tipos característicos de entrada na vida, ou de vivências primordiais. Um
quando se recebe carinho, ternura e proteção. Vive-se a influência conjunta dos 3 mestres de Câncer, que são a Lua, Vênus e Júpiter. Essas experiências na primeira infância vão gerar o adulto mais seguro e preparado para enfrentar a vida. E 2, quando só se recebem críticas, punições, severidades e distanciamento. Vive-se a influência de Saturno, que por oposições a este signo, imprime normas rígidas e penosas no período de vida, durante a qual a criança indefesa lida somente com muitos deveres e poucos prazeres. Essas tristes experiências na primeira infância vão gerar o adulto inseguro, despreparado para a vida e inapto para dar afeto. Bom, as palavras-chave para o Câncer. Na via positiva, é a família, o lar, instinto maternal, patriotismo, sensibilidade, intuição, acolhimento, emoção, hereditariedade e proteção. Isso é quando o Câncer está positivo. Agora, quando o Câncer está negativo, chantagens, medos, lamúrias, inconstância, aprisionamento ao passado, retenção compulsiva, superproteção, dependência afetiva, desequilíbrio emocional e cobranças afetivas. Agora, o que os cancerianos mais detestam: ficar muito tempo fora de casa, horários rígidos, pessoas nervosas e agitadas, rejeição de familiares e abandono dos filhos, momentos e locais de partida e despedida, lugares desconhecidos, pessoas agressivas e mandonas, desfazer-se de lembranças do passado, frieza e rigidez, desentendimento na família, ingratidão. E, por último, fazer refeições sozinhas. Gente? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês sobre o signo visto a partir da astrologia. Agora eu quero pedir uma coisa. Se você gostou, você dá uma curtida, faz um comentário. Se quiser que eu fale sobre algum assunto, também dá uma olhada. Eu já postei no YouTube lá um canal onde eu ensino a fazer um presente, um agrado para a espiritualidade cigana, tá? Se você quiser, dá uma olhadinha, porque é bem interessante, é bem fácil, isso para o Natal ou para o Ano Novo, tá? E, gente, não saiam do canal. Se você não estiver no canal, venha para o canal, porque vou trazer mais coisas muito bacanas por aí, tá bom? Um abraço para todos.